tudo, pode podcast. Pode 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 tudo, 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 podcast. Pode tudo. Pode tudo, podcast, o seu podcast oficial. Está começando o Pode Tudo Podcast, né, André Gabé? Tá começando. E especial de quê? De Réveillon, não. Não! Olha como eu tô. Você tá amarelo. Festival especial de Canários. De Canários, não! É de São João! Bora pra abrir voz agora. Não sei, você não me ensinou direito. E é o seguinte, a gente tá sozinho aqui? Não. Claro que não, a gente sempre recebe Vários um amigos convidado. invisíveis aqui. É? O que você tá vendo ali passar agora? Sandra Breia. Oi, Sandra Breia, Gal Costa? Gal! Meu nome é Gal. Mas trouxemos ele também, que é o representante, enfim, do Nordeste brasileiro aqui, diretamente do Pode Tudo. Quem é? Quem é? Ele é ator? Ele é ator. Ele é dublador? Ele é tudo. Ele é diretor, ele escreve, ele encanta, ele é comediante. Comediante. E muito mais coisa. E ó, tá estudando muita psicologia agora, hein? Ele tá lacaniano, ele tá Eu acho que tá freudiano. vindo uma nova profissão aí na cabeça dele, hein? Gestalt. Quem é ele? Quem é? Quem é? Tadeu Melo! Eu devo estar vermelho, né? Porque eu sou hidratado de vermelho. Tá de orelha a orelha de tanto elogio. Ó, a gente trabalha com elogio. Não é? A gente começa assim, devagarinho, vai devagarinho, depois vai... Já vai fazendo as unhas, né? Não, faço não. Não, mas o Tadeu... Bem-vindo, querido. bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. E obrigado por aceitar o convite da gente aqui, né? Por estar no Pode Tudo conosco. Conosco. Diretamente desse dia tão importante, São João. São João, nossa, que saudade. Né? São João é dia 24, hoje é dia 22, mas é um especial. Já tá no clima, né? Já tá no clima, já as fogueiras já estão começando a ser armadas. E você pequeno já tinha essa euforia lá no Nordeste do São João? Sim. Ou você... Não, lá no meu colégio a gente já era preparado, assim, sempre tinha essas coisas da festividade, principalmente no São João, quadrilha, eu adorava dançar quadrilha, nossa. Só que quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu descobri que eu dançava errado. Por quê? Porque aqui o povo saltita. Eu era só uma coisa meio... Mas eu acho que tem mais diferenças, né? Eu também dançava, porque hoje tem umas quadrilhas que são praticamente... O povo... Mas é isso, e esse movimento chegou lá também. Chegou! A coisa ficou meio geral. Então tu acha que veio daqui uma polêmica, primeira polêmica do programa. A quadrilha que vem aqui, porque vem assaltando, não sei o que, vai pulando lá e chegou lá em cima. Pra quê? Pra roubar a quadrilha real do Nordeste. É porque tem uma coisa, tem uns campeonatos de quadrilha. Tem. Eu sei, eu não sei se eu não tinha assim a convivência, mas não lembro que tinha essa disputa. Que aqui não tinha? Sul tem. Ou tinha e eu não me assuntei. Eu também conheci depois esse esquema, que o povo com uma roupa meio de porta-bandeira. Exatamente. Não conhecia, muita pluma. Eu falei, gente, que pluma é essa? Não conhecia. Tem noiva, tem sinhazinha. Isso tinha. Tem tudo. Isso tinha. Xerife, tinha. Deixa eu confessar um negócio pra vocês. Na rua. No colégio público, a gente ganhava um negocinho pra vender, não tinha? Ai, que ódio, o colégio particular também. Que ódio Eu disso. vendia e não repassava pro colégio. Ponto, falei. Não, lá no meu colégio, a gente tinha que levar um bolo. E aí a minha mãe caprichava no bolo. Só que quando chegava lá, ela achava que tinha direito a comer o bolo que ela levou. Só que não, se ela quisesse comer, ela tinha que pagar. Ela ficou tão indignada nessa situação. Aí tu sabe o que ela fez? Na próxima, eu vou ali nas calçadas, vou comprar um de R$5 e levo. Aí pronto. Tá certo. Vou fazer aquele povo me te dar beijo e comer bolo de rua. Ela tá certa mesmo. Eu faria pior. Eu venderia o bolo na porta da escola. Eu não deixava ninguém vir comprar lá Ela dentro. ficou muito revoltada nesse dia. A gente pulou, né? Porque o dia de São João, pra homenagear São João, mas Já pulou uma fogueira. uma fogueira. Olha a cobra! É mentira! Mas a Fecha o Tinder. Mas a gente não apresentou o Tadeu Melo.
Devidamente. Tadeuzinho Melo, a gente aqui tem o costume de fazer a bio. Te pedem a mini bio? Ah, Tadeu, manda sua mini bio. Te pedem isso hoje? Pedem Então a sim. gente está te pedindo Eu também. esqueci de mandar uma mini bio. Desculpa, lembrei agora. Então a gente precisa de uma mini bio sua. Vamos lá. Começa por você. Mini bio. Tadeu Melo, quantos anos? 58. 58. Você tem 58 Olha, anos? uau. Estou perplexo em Cristo, em Jeová e Tupã. Ai, que bom, porque assim, quando eu falo, cria essa expectativa. Eu meio que viro assim, uma coisa assim. E quando eu falo a minha idade um dia e rolar, legal, assim, A pessoa joga uma flor. A minha mãe, ela tá com 86 anos, mas fisicamente ela parece uma senhora de 60. E o cabelo dela é preto, Jura? preto. Pena que eu não puxei o cabelo dela, puxei o cabelo do meu pai. E então acho que eu tenho essa genética da minha mãe, dessa coisa mais jovem, assim. E assim, eu não uso nada na pele que eu tenho preguiça, compro creme pra hidratar, mas é chato. Podiam fazer uns cremes de comer, né? Tipo da NET, né? Podia entidade da NET. Mas tem. Não, eu sou. Deve ser ó, ruim. Eu li uma Tem. coisa sobre a Automolecular Anitta, é isso, né, gente? que ela tira sangue da perna, faz um creme E passa. e bisunta. Conheço E ela, também. e ela tá gravando sem filtro agora, de tão maravilhosa que tá a pele dela. Mas a Anitta, o sangue da Anitta, gente. A Anitta deve ser assim. Eu quero também. Se comercializar, eu quero. Aquele sangue ele é tão macumbado, tão poderoso, que deve ser, sabe, se ela, sei lá, uma menstruação dela deve rejuvenescer um país. Também acho. Joga, nasce o quê? Sei lá, uma nova população de seres evoluídos, ricos. Total, ricos. E Que continua, fazem né? o que querem Mas mesmo. fala da sua Bia, gente. E que pelo continua amor- na a bio. Bia. A sua bio. Aí você é ator, aí você Sim, eu comecei em vem. Aí Fortaleza. você vem de Fortaleza, chega no Rio em 1985. E para. Eu cheguei, eu tinha visto. Eu Eita, Que é? Eu tô entendendo nada. Nos códigos de olhar. Tá. Ó, eu tinha visto uma reportagem no Globo Repórter sobre o tablado. É, com essa E era história. tablado que eu queria fazer tablado. Queria muito tablado, via Maria Clara Machado. Só que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu achei que era assim, tudo era muito prático, tudo era ali, era acolá, não tinha ideia onde que era o tablado. E fui morar no centro. E o pertinho de onde eu estava era Martins Pena. E era de graça, porque era uma escola pública. Que hoje, pelo amor de Deus, gente, vamos cuidar da Martins Pena. Vamos cuidar da Martins Pena, tá uma coisa Martins Pena doida. está precisando de ajuda, é um ponto cultural muito forte Formou e tanta merece gente. manter, faz parte da cultura carioca. Precisa ser cuidada Escola de Teatro mesmo. Martins Pena. Aí eu fui para lá, me formei na Martins Pena e aí eu consegui finalmente, depois de 2 anos, chegar no tablado. Só que quando eu cheguei no tablado, tem que pegar uma fila. Aí a fila de 5 dias e quando tinha vaga, porque geralmente os Claro. alunos, eles se rematriculavam. Sim. Então o que sobrava ficava para a galera da fila. Mas me ensinaram um macete. Nós temos carência de atores homens. Tem muita mulher. Então você escolhe um diretor e todo mês você vai lá. Uma hora você entra. Aí pronto, fiz isso. Aí eu Você escolheu quem? Milton Dobbin. E foi perfeito. Fez assim, acho que uma escolha, parece assim, sob encomenda, porque o Milton fez a diferença na minha vida. Eu saí desse processo com 2 meses, já estava no tablado. Eu fiquei 6 anos, fui dirigido pela Maria Clara Machado, fiz a famosa temporada que todos nós atores do tabladiano sonham, porque no tablado você faz o ano inteiro para uma apresentação, um gostinho de quero mais. Um Sim. gostinho de saber como é que é repetir um personagem no teatro. Aí eu consegui, com a Maria Clara Machado, fiquei 1 ano em cartaz no Nossa, Teatro que Tablado. escola. Eu Luiz fi- Carlos Tourinho. Torinho. Com... Eu fiz o Patinho Feio Pois é. com o Torinho. Eu fiz a última peça depois que ela faleceu. Eu fiz o Patinho Feio e fiz o Patinho. E quando a gente entra no tablado... E eu não era do tablado, muito doido isso. Pois essa é. Não, história. tinha uns convidados. É. E quando você entra no elenco do tablado, ela fala assim, bem-vindo ao tablado. Ela usava Eu fiquei arrepiado. Juro que eu fiquei arrepiado. Ela usava uma piteirinha, porque ela parou de fumar, mas tinha um hábito. Psicologicamente, ela usava aquela piteirinha para psicologicamente o cérebro achar que ela estivesse fumando. E foi incrível a direção dela. Então, eu aprendi uma coisa com ela. Aprendi que o ator, quando estreia no teatro, ele não está pronto. Quem dá o acabamento final é o público. Então, você vai com a proposta. Mas quem dá o acabamento é o público. Sim. A imagem da palavra, eu também não sabia.
ela falava que cada palavra tem uma conotação: água, fogo, frio, medo. Então foram as palavras assim que... Olha que eu fiz Martins Pena. E aí Isso que eu queria até perguntar. Porque você estudou na Martins Pena, mas o ator que tem em você não nasceu ali, né? Onde nasceu? Como é que foi isso? Foi em Fortaleza. Isso que Em Fortaleza. A primeira vez que eu tive contato com o público foi uma situação que eu vi desesperante, que foi um assalto que eu sofri numa praia de Fortaleza, e minha mãe sempre falava: Tadeu, não vai à praia essa hora. Eu fui 2 da tarde, e lá não sei se mudou, mas da minha geração, quem ia à praia, também pode ser coisa cultural da minha família. Aham. Quem ia à praia de segunda a sexta, no meio da tarde, era vagabundo. Olha! Quando eu cheguei no Regime, não é nada disso. Ou é também. Não. Ou é também. Quem rege? Ou é também, não sei. Tem alguns. Mas quem rege a praia é o sol. Se tem sol, tem praia. Se tem sol, tem gente. praia. Eu Se sei. tem praia, tem sol. Vem daí a letra de Pablo Vittar e Pedro Sampaio. Essa letra veio daí. Porque você falou assim de novo. Lembrando. Fala pra mim, só sem cantar, como é que é a letra? Se tem sol, tem praia. Se tem praia, tem sol. Achei que Fernando Pessoa, né? Se tem sol, porque ele falou o verso. E veio, ele né? me chamou o verso, eu já pensei que numa balada, já estava dançando. Eu já pensei numa Se tem sol, insolação. tem praia, se tem praia, Aí fala das 2 horas da tarde. Aí, cara, eu fui à praia escondido com uma bola que eu tinha comprado, uma bola que eu não gosto de jogar bola, mas eu tinha comprado aquela bola dentro de leite, que era considerada uma bola cara. sim, eu lembro. Aí eu fui usar ela de boia. Eu não usava papelada, não. Aí eu tava lá no mar da leste-oeste, aí me chegam uns 3 ou 4 garotos da minha faixa etária, e falando que era um assalto. Eu não lembro o que eu falei. Eu falei: ih, que cara da voz esquisita. Fala grosso, macho. Fala grosso, macho. Aí eu pensei: olha quem fala. O cara falando mais fino do que eu. Mas ele tava com as pedras na mão pra me acertar e pra pegar a bola. Aí fala grosso, fala grosso, fala grosso. Aí eu lembrei que eu não sabia de quem era, mas eu lembro que tinha uma coisa, uma ópera, que era Barbeiro de Servilha. Fígaro lá, Fígaro cá, papapá. Eu cantei isso pra eles. No assalto. No assalto, cara. Eles falaram: fala grosso aí, cara. Com a voz fina pra cacete. Ai, não, gente. Não. Fala grosso aí, filho. Fala tu também. Não falei não, só pensei. pessoal. Aí eu cantei: Fígaro lá, Fígaro cá, papapá. Aí os caras começaram a rir, não me assaltaram, só me deram assim uma água na minha Isso no cara. meio da água. Você boiando com uma bola na bola. Isso é uma cena, gente. Isso é uma cena. Não, cara, aí eu fiquei todo... Porque na hora do assalto, tu acha que a adrenalina vem e segura a tua onda. Mas quando os caras foram embora, me deu uma tremedeira. Isso eu lembrava da minha mãe. Dizendo assim: eu falei. Peguei a minha bola humildemente, me mandei pra minha casa, nunca mais fui à praia nesse horário. Aí eu contei essa história no colégio. Foi uma amiga minha e ela ria horrores. Aí ela chamava um, chamava outro. Aí quando eu vi, tinha uma plateia me ouvindo. E eu repetindo essa história. Aí a minha amiga falou, foi a Antônia Norma, ela falou: Tadeu, tu tem uma coisa de ator. Foi a primeira vez que eu me liguei nisso. Tu já parou? Então ela que... Pum. Foi. Ela que deu um... Eu tenho uma prima que ela mexia com pintura, com arte, e isso já me acendeu uma coisa em relação a isso. Então eu desenhava, eu pintava. Então eu já tinha um artista dentro de mim, por observância e por identificação. Mas aí a coisa do ator foi esse momento que ela falou. Ela pediu para eu procurar alguma coisa na minha cidade, em Fortaleza, para eu explorar, para ver se realmente eu tinha essa força, assim. Procurei, não encontrei. Mas Mas aí... a comédia tá lá. Mas... A comédia tá... Mas em eu não vocês. tinha referência. Até tinha lá. Depois eu soube que tinha o Teatro Universitário de Fortaleza. Sim. Tinha o grupo da Haroldo Serra, com a companhia de teatro incrível do Teatro Vila Lobos. Mas só que eu não tinha acesso. Então, a coisa que eu conseguia pegar... Eu estava ali pertinho. Aí tinha um lugar, na rua onde eu morava, que era uma academia, eu não lembro o que era uma academia e alguma coisa relacionada à cultura. Mas sempre que eu passava, e lá tinha umas mulheres
que segundo a minha mãe eram prostitutas. Então ela tinha uma coisa muito preconceituosa e ela vai treinando os filhos para isso, Sim, a gente ter fica, essa a gente visão. fica assim. Mas, Não vai que vai virar prostituta. mas, Fala, mas vai, para pensava. mim essas coisas batia diferente. Me aguçava uma curiosidade. Aham. Eu queria ver lá dentro como é que era. Aí eu descobri que ela fazia teatro. Mas proibido é bom, né, gente? Não pode ir. Falar, Eu sempre fui uma pessoa não muito sonsa. Só... Muito sonsa, muito. gosta muito, disso. sabe? Gosta de Com mente termos. Mas, olha, aberta. aí você descobriu que fazia teatro lá dentro. Eu fui fazer teatro. Ah, você lá fez? Ah. E tinha puta mesmo? Tinha. Ai, que Ah, que gostoso. maravilha. Tudo que você imaginava lá dentro. Ah. Mas pra mim era muito legal, porque tinha uma festividade, tinha uma Aham. coisa, um mundo sem caretice, sabe? Onde tem puta tem riso. Cara, era muito legal ali, eu adorava estar ali, sabe? A Tem coisa- isso, tem muito gozado. É muito... A minha Exato. convivência era uma coisa muito ligada à religiosidade. É. Tia Freira, pai, um primo que era coroinha, minha avó Beata. Era tão cheia de culpa, tão cheia de medo. Porque a religiosidade tem uma coisa, o mecanismo dele é trabalhar em cima do medo para te dominar. Lógico, culpa e medo. Culpa Nossa, e medo. tudo. E eu tava ali dentro. Só que a minha mãe era a rota dela. Então eu era um olho na missa, outro no vigário. Olha, meu Deus do céu. Era a rota dela ali, ela ia pro mercado por ali. Ai, Jesus. Imaginei eu lá dentro. O Tadeuzinho é um amor de pessoa. Não vai nem à praia às 2 horas da tarde. Mas... Ah, eu tava lá, cheguei lá, o cara me viu muito tímido, o Jacques, que é o diretor, e ele queria fazer uma peça que era o Abajur Lilás, mas o Plínio Marcos não liberou, não autorizou, mas aí eles criaram um que era Luxúria Société, em cima do Abajur Lilás, mas eles achavam que eu não era tão porra louca pra fazer o que eles me puseram. Aí eu fiz um personagem chamado Jacinto, que era... Oiê! Gente, Tem problema. Linda! Claudinha, vai lá, Claudinha. então corta aí. Até já, até já. Beijo, amor. Tem problema. Um pouquinho mais do Jacinto. Tá. Eu pensei que era você. Eu lembro, ué, ela tá aqui, ela tá ali. Eu achei que era a Claudinha também. Oiê. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? A Claudinha tá muito louca. Você tá... Eu achei que era você. Ai. Peraí, vou voltar no Jacinto. Quando eu falo Jacinto, eu senti medo. Jacinto, ó. Oiê! Oiê, Jacinto. Ela só foi fazer o corte certinho, vai lá. Vai da onde? Só quando ele tava falando do personagem Jacinto, Tá. tá? Pode ir lá. Aí eu cheguei e fui fazer o personagem Jacinto. Eles me deram esse personagem pra fazer o teste, pra ver se eu era capaz de fazer o que eles estavam propondo. E o personagem era um gay, ele chamava de Mariquinha, lá da cidade do interior, chamado Cascavel, fofoqueiro. E quando o dono do prostíbulo saía, porque era em cima do Abajur Lilás, que era o Sim. Bovary. Quando ele saía, eu colocava uma saia de renda e dançava um forró. O teste era esse. Máximo, gente. Imagina sua mãe passando vendo isso. Menina, eu Maravilha. dei um show, sabia? Não me deu uma Os saia. caras ficaram... Quem é esse maluco? Que maravilha. Aquela pessoa tão calada, tão tímida. E virou essa demônia. Aí Delícia. pronto, aí eu comecei a ensaiar escondido, ficava de olho, ensaiava. Aí a gente se apresentou no Teatro José de Alencar, não sei se vocês conhecem. Sim. E foi pra mim uma coisa de louco, porque eu fui aplaudido em cena aberta Que espetáculo. várias E vezes. você lembra da saia? Eu lembro. Era uma Tá, pega a saia pra gente, Marcelo. E era. Vamos pegar a saia. Hã? A gente tem a A saia. gente põe uma saia. Imagina, já fiz Carmen Miranda de cena com um salto dessa altura. Então, aí, cara, no final do espetáculo, assim, entrava a polícia, porque era coisa... Descobriram que o cara aliciava menores, Eita! prostituição, o Bovary. Ah, não, sim, a peça. quem Eu achei que fazia era o Antônio diretor. Gomes. Não. porque era burro. O personagem. Personagem. Então, quem fazia esse personagem era o Antônio Gomes, Antônio dos Santos, e um excelente ator que veio pra cá, pro Rio, comigo também. E no final, a polícia entrava, dava uma batida lá e pedia comigo, foge Jacinto.
E não tava na marca eu fugir, mas eu fugi. Porque eram só 2 apresentações. Como eu falei, eu sou sonso. No primeiro eu faço certinho como a regra pede, mas na última eu faço do jeito que eu tenho em mente. Você é sonso mesmo. E eu fugi, foi outro aplauso em cena aberta. Que ótimo. Todo mundo, nossa, foi vibrante. Aí pronto, as pessoas falaram, vai embora de Fortaleza, tenta Rio de Janeiro, tenta São Paulo. Aí eu fiz isso. E sua mãe não descobriu isso? Eu levei ela pra assistir. Que além de sonso, eu sou ousado. Que ótimo. Levei ela e meu pai. A minha preocupação era mais com o meu pai. E minha mãe não, minha mãe sempre foi muito minha cúmplice. Meu pai era mais caretão, mais moralista. Levei ela e eles ficaram muito orgulhosos de mim. Ah, que maravilha, Tá que muito maravilha, que maravilha. Porque teve essa repercussão muito positiva. Aí sim, aí eu comecei, assim, eu vou te lanchar, Aí coincidiu com a matéria do Globo Repórter sobre o tablado. O Gomes, que é o Antônio, tu tem coragem de ir pro Rio comigo? Ah, você veio em dupla. Vim em dupla. Ah, tá. Tenho. A juventude, né? A gente quando é muito jovem. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Então... Tinha quantos? 18. 18. Foram 2 anos amadurecendo a ideia de viajar. De Então estamos falando de 1983. Isso, final de 83. E você 84, foge pro Rio, então? Fugi pro Rio, então. Deixei minha mãe aos prantos, que mãe é bicho perspicaz. É. Ela sabia que eu tava indo embora de vez. Aí Martins Pena, tablado. Martins Pena. E quando chega na Globo? Primeiro papel, porteiro. Foi a Indomada. É a Indomada. O estigma, o nordestino ainda naquela época, fazendo porteiro. Sim, sim. E aí como é que foi pra você enfrentar aqueles Eu lembro de estúdios Indomada. Globo, né? Câmeras, atores que você já, enfim, só de... Primeiro eu tinha feito uma peça chamada O Braço Saudades Vai, que durante o percurso todo, que era com Lucio Mauro Filho, Sim. Que era com a direção do Bernardo Jablonski, e foi um olheiro da Globo, que era o Tônio Carvalho, Tônio Carvalho. que era da oficina de atores da Globo. Sim, Aí pediu conheço. pro Aldo, que era o produtor e o ator do espetáculo, para indicar 2 atores. E ele pediu, olha só, eu quero muito aquele magrinho é muito interessante, agora indica um outro. Aí eu fui lá, tinha um teste, eu fiz o teste, fui aprovado e fiquei lá durante esses 2 meses. E ali eu desmistifiquei a câmera, porque eu tinha pavor de câmera, eu tinha medo de câmera. Quantas vezes as pessoas pediam para eu fazer cadastro na Globo, eu não ia, eu enrolava por causa disso. Mas aí cheguei. Aí, dentro dessa oficina, já me chamaram para fazer a Indomada. Que ótimo. E desesperante, mas já estava a treinar nessa oficina. Aí você tem que se apegar com tuas crenças para poder te fortalecer e você dar conta do recado. Então eu levava um duende que eu pintava. Ai, não! Você tem que se apegar com alguma coisa. O Dumbo, o elefante, era uma peninha, não era? Era peninha, ele Que ele voava com ele aquela só voava peninha. quando via pena, Então, a minha peninha era aquele Era doente doente. que eu enxergava, Tá, que eu bebê? intocava Tá. lá numa mata, lá do Projac, ia dar lá o meu recado, na Deixa volta eu eu contar. catava meu duende delícia. e fazia Meu isso. Deus, ainda bem que a Xuxa não viu, que a Xuxa ia pegar. Pois é, A Xuxa tem negócio com doente. eu fazia isso. E você tem o duende até hoje? Tenho. Tem nome sim. ele? Não tem nome. Então deixa assim mesmo. Não, né? ele tá Deu lá, certo tá até agora guardado. sem nome, é o duende. E foi uma coisa. E o teatro proporciona assim uma segurança pro ator muito grande, porque até então foi dita só, as primeiras cenas não tem fala. É só caras e boca. Que é uma forma deles treinarem a pessoa para aquela loucura que é um estúdio de televisão. Claro. Só que no segundo dia tinha um bife desse tamanho e eu não recebi esse texto. Eu, meu Deus, a produção perguntou, decorou o texto? Não tem texto, tem texto, não tem texto? Como assim não tem texto? Tem texto. Então me dê esse texto pra eu decorar, pelo amor de Deus. Então, peraí. E a gravação ia ser uma noturna. Isso eram às 4 da tarde. Era um bife desse tamanho e, pra mim, uma das melhores cenas que eu já fiz. Olha, não lembro. Com a Carla Marins. Carla Marins, tão fofinha a Carla Marins. Carla Marins, Ela atrás do personagem Oi? do Caco Gabos Mendes. Falando em Carla Marins, tem pergunta cabeluda?
Então temos Carla Marisa é perguntas... cabeluda? Porque Carla Marisa é cabeluda. Então a gente tem tá o quê? confundindo com Pote Cláudia tudo. Cláudia Hanna, eu acho Pote também. tudo, vem. Traz Tá o pote confundindo tudo, com traz Cláudia o pote pra gente. Olha, gente. Olha, pergunta Obrigado. cabeluda. Fala aí, Pergunta cabeluda. Com Entendi. você, André. Com você, Eu que André. tiro aqui a pergunta cabeluda. Tem outra pergunta que deixa eu ver a pergunta cabeluda aqui. Mexe. Tá capitando mexendo, gente? É um quadro novo. Capitão mexendo. É um quadro novo. Ó, não sei o que é. Não sei dessas perguntas, então assim. Eu também não tenho nada a ver com essas perguntas. Machado é aleatório demais, É? isso. É muito Jura? aleatório. Não tem nada a ver Jura? com. Não. Pra beber Jura? até Muito água. aleatório. Ah, não. É. Muito Olha, aleatório. Tem não. pode Que é ser. isso, Tô com gente? medo. Me Essa passa. Essa aqui tá ótima. Não tem nada a ver, eu tô falando de uma coisa, tô falando, sei lá, tô falando de Joaninha, de balinha, a pessoa fala assim, vem cá, e cocô, não tem nada a ver, tu sabe? Vamos. A gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é sobre que é liberdade de expressão. Agora tem a ver, como é que é pra você ser... Livre. Não, ser livre dentro de uma sociedade, dentro de uma profissão em que a liberdade ela é muito exigida, mas na verdade quando ela chega, as pessoas falam assim, menos. Como é que é a sua liberdade de expressão artística nesse momento, hoje, enquanto Tadeu Melo? Cara, eu acho que a liberdade de expressão, acho que a partir do momento que você não agride, sabe, nem fez com que a pessoa se sinta diminuída. Eu acho que isso tem que ter um respeito muito grande. O resto, acho que vale tudo. Mas desde que você não deixe aquela pessoa muito mal, sabe? A pessoa fique muito... Até às vezes eu acho, quando eu vejo um profissional, não digo um profissional, uma pessoa que está almejando uma profissão e não tem aptidão para aquilo, eu acho que você tem que ter muito cuidado com a liberdade de expressão. Porque dependendo daquilo que você fala para aquela pessoa, você pode desviar um comportamento para uma vida. E isso, para mim, é liberdade de expressão. A partir do momento que eu falo assim, cara, tu tá no lugar errado, é uma merda que tu faz, então procura outra coisa, porque isso aí não é teu caminho. Eu acho que isso não é liberdade de expressão, eu acho que isso é uma agressividade. É uma maldadezinha, né? É. Uma ruindadezinha. Porque a liberdade de expressão, a gente vai respeitar a liberdade de expressão de todo mundo. Aí tu encontra o vampiro vai querer morder teu pescoço, tu fala assim, morde, que é a liberdade de expressão dele. Tu não vai. Tu não vai deixar. Mas também tem uma coisa de você ter uma liberdade de expressão também de fazer o que você quiser no seu corpo. Na sua vida. Não, acho que De quando você é pra... se expressar do jeito sim. que você quiser. Sim. Porque tem isso também. Se a gente também começar a querer domar a liberdade de expressão, dar limites para a liberdade sua, de expressão, Não, porque a acho- sua também não pode ser tolhida porque pode tolir o outro. Eu acho que tem lugares, entende isso? Sim. Porque, sim. por exemplo, senão a gente vai pensar, dois rapazes ou duas meninas se beijarem num show público comum, é normal. Não, tem crianças aqui. Cara, mas é uma liberdade de expressão do casal. Não, mas tem crianças aqui. Porque também tem um pouco isso. Pode influenciar, de repente, no costume do outro, da educação. Que Isso é uma loucura, né? Eu fui criado Entende isso. Mas eu acho tão essa coisa que tem criança, porque uma criança vendo um homem e uma mulher se beijando, tem criança, então não beija também. É importante ter criança vendo isso para normalizar isso. Eu acho que essa coisa de você usar esse argumento de criança já é um preconceito. Você já está educando a criança que isso é errado, que isso não pode ser feito. E não é errado, cara. Isso aí é forma de amar, de se expressando. Não é uma coisa... Não é uma sexualidade exposta. Não tem essa agressividade, assim, que às vezes uma coisa do sexo tem que ter realmente, eu acho que tem que ter um respeito. Porque é chocante. Cada lugar, cada coisa com seu lugar. E não é também Agora, só um beijo, um só porque abraço, é hétero ou gay. Beijo, um abraço, um aperto, segurar uma mão. Isso é sentimento, cara. Isso é amor, isso E é a criança afeto. tá preocupada com outras coisas, né, gente? A criança vai achar aquilo engraçado porque são dois adultos fazendo uma coisa que ela não pode fazer. Então ela vai achar engraçado. Mas eu só trouxe isso também porque o Tadeu falou de não... o que estiver incomodando o outro, o que estiver
Porque eu acho que também tem essa dubiedade no entendimento, às vezes. Sim. Porque se a gente tem que ficar Porque bem... acho que a partir do momento que você fala alguma coisa que vai proporcionar ódio de alguém em relação àquilo que você falou, eu acho que isso não é liberdade de expressão. Entendi. Isso é uma agressividade de tabela. Eu tenho uma amiga que a primeira vez que ela encontrou alguém com nanismo, ela estava no elevador. Quando ela viu a criança, ela agarrou a mãe e ficou muito curiosa observando. Quando saíram do elevador, ela perguntou: mãe, é um duende? Foi a primeira vez que ela viu. Desculpa, eu não tô rindo, eu tô rindo por causa da do entendimento Sim, da a criança. inocência. Da inocência que da para com o inocência. outro. Não é maldade. Uma criança, quando vê uma coisa que não conhece, ela não tem uma malícia perversa. Não tem. Ai, gente, lembrei de uma... São os pais que colocam isso na cabeça. Eu lembrei de uma coisa horrorosa. Eu lembrei que uma vez eu estava no posto de saúde e entrou um moço sem perna. Aí tinha uma criança, é um bicho ruim, né, gente? Criança é um bicho do cão. Aí a criança é: moço, pelo amor de Deus. A criança tá: moço, pelo amor de Deus, vai pegar sua perna. Assim, voltando ao assunto, gente. Voltando à liberdade de expressão. Eu falei com liberdade de expressão. Então eu acho que liberdade de expressão pra mim é aquilo que não agrida. Que não agrida, faça com que ninguém agrida a outra pessoa pelo fiquei até posicionamento. agora. Só vou fazer uma pergunta muito importante pra você. Essa é uma pergunta muito profunda e artística. Você falou do artista, a gente falou do artista nordestino. Você acha que tem uma visão diferente de artistas nordestinos, assim? O artista pernambucano é uma coisa, porque eu acho. Artista pernambucano é pra uma coisa, eu acho. Artista cearense é uma, artista baiano é outra. Você vê um nicho? Tem. É muito cultural, né? Cada estado tem seus hábitos, né? E isso se reflete na sua arte. Isso é bom, assim, tô falando assim como assimilação de mercado. Você acha que é bom? Porque eu vejo assim que os artistas cearenses, que a gente tem muita notoriedade, eles são muito mais associados ao humor, né? Sim, exatamente. Ao humor. Sim, o pernambucano é sempre um artista mais cabeça, uma coisa muito... Sim. O baiano, a galera é baiano, né? O artista baiano é sempre... Galera, baiano, tem não, uma é muito alegria baiano. muito forte. Não, e é sempre muito baiano, né? Mas assim, você vê como uma coisa... O artista pernambucano, ele não precisa fazer um papel baiano num filme, mas o baiano está sempre fazendo um papel baiano, né? E o cearense está muito associado ao humor. Isso é bom, isso é ruim? É ótimo, né? A diversidade, eu acho que se faz enriquecer um elenco. Acho que quando você tenta tornar a coisa monogâmica nesse sentido de ser a mesma coisa, eu acho que deixa o entretenimento mais pobre. Mas você acha que o artista, por exemplo, não poderia usar o artista cearense para fazer uma coisa diferente, de repente? Porque é sempre humor... Teve um período que tinham isso. A procura... Falaram muito pra mim: Tadeu, tira o teu sotaque... tinha isso. Me falaram muito isso. Pra dar mais opção, pra você ter mais leque de opção de personagem. E por um período eu me esforcei pra isso. Isso é um horror, gente. Isso é um horror. Ai, quero rir, faz mal porque de voz, aí eu fiquei pensando, mas aí se quer um paulista, chama um ator paulista. Se quer um ator carioca, chama um ator carioca. Porque existe mais coisa mais bacana do que a essência da base daquela linguagem, daquela musicalidade. Aí perceberam que isso não funcionava. Mas Tadeu, você tem talento, muito talento, que eu admiro muito como ator, como artista, mas eu acho também que você, de uma geração, tem sorte. Porque eu acho que você conseguiu furar um pouco a bolha, que muitos nordestinos voltaram e continuaram fazendo humor de praça, não que você fugiu do humor, eu entendo. mas você conseguiu fazer diversos tipos de humor. Eu acho. Ó, tem assim, eu tive assim umas oportunidades muito boas. E eu soube pegar. Assim, muito trabalho, porque às vezes quando fala assim, sorte, às vezes eu vejo como fosse assim, do nada ganhou um prêmio na loteria. Mas assim, muito trabalho. E sorte em cruzar com diretores incríveis. E cada diretor desse joga um ensinamento para você, e você tem que ter uma mente aberta para não bloquear, aceitar aquilo tudo e absorver e jogar para dentro da tua inteligência e transformar isso nos trabalhos que vão surgindo. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com Emiliano Queiroz,
com o Bernardo Jablonski, com a Mira Haddad, Guel Arraes, Mauro Mendonça Filho, Hector Babenco, Denise Arracene. Só diretor. Tá, meu bem, tá, meu bem. Isso fez com que Maria Clara Machado, e eu ficava muito atenta a tudo que ele falava, não só para mim, mas Charles Mille, Cláudio Botelho, não só a mim, mas A todos. a todos. E a Ana Kfouri foi uma delícia. divisão de água, porque eu fiquei muito curioso para ver como é que eu ia me comportar depois que eu passei pela batuta dela. Porque foi uma coisa muito louca aquilo da Ana Kfouri. Muito, sabe? Porque às vezes tu tem uns bloqueios Sim. que, pela tua cultura, pela forma que você foi criado, pela forma que você vê o mundo, tu se bloqueia. O ator, quanto mais livre, quanto mais porra louca for, mais níveis tu alcança. Você vê Matheus Nastergallen. Eu acho o Espetacular. Matheus uma pessoa assim, desprovido de qualquer tabu que possa Ele impedir é um uma canal criação. Pois é. limpíssimo, né? Então eu acho que quando o ator ele tem esse canal aberto, você vai alcançando camadas de personagens que isso só te proporciona uma coisa que vai te trazer benefício. E eu tive essas oportunidades de passar na mão desses grandes diretores. Isso é muito legal, né? Através do Guel, eu descobri que a mente humana é um balde sem fundo. Quanto mais você joga ali dentro, Mais fácil. mais tem espaço para guardar. Porque até então eu fazia coisas de falas menores. Eu achava que é aquilo. Quando eu fui fazer o Cabo Citonho, Lisbela e Prisioneiro, eu fiquei tentando entender como é que eu ia dar conta daquele trabalho tão grandioso pela quantidade de fala. Eu todo dia passava a fala, todo dia, nunca me deu branco em cena. Mas dá branco, uma vez me deu branco. Mas o Bruno Gassi me salvou. Aí Ai, continuei. que maravilha, né? E você falou de sempre, em alguns momentos de trabalho, você falou de insegurança. Eu sou muito inseguro. Geminiano é muito Isso. inseguro. E de bloqueios. Bloqueio forma que E eu fui hoje, aos criado. 58 anos, Continua um bocado. continua inseguro e com esses bloqueios. André também acho que pode também dividir um pouco isso. Desses bloqueios, o que você tem feito hoje para tentar, ou vai deixar eles para lá? Não, eu sim, faço terapia de tempo em tempo. Tu ia pegar uma coisa cabeluda aí, né? Pô, cabeluda, meu amor! Isso é o Tony Ramos! Pergunta cabeluda. Gente, é o filho do Tony Ramos Eu- com a Cláudia Hanna. Ó, a leitura é uma coisa muito especial. Eu tenho lido muito coisa de psicologia sobre comportamento. Sobre comportamento. E a gente desenvolve hábitos que favorecem uma zona de conforto, que se você não tomar cuidado, tu fica muito bom nisso. Se esquivar de coisas que talvez vai te proporcionar coisas interessantes, mas você se esquiva porque vai sair da tua zona de conforto. E eu tenho visto que você enfrentando essas coisas, você desbloqueia um monte de coisas que te atrapalham, que te Sim. bloqueia, e você sobe uma montanha e sabe que quando você chega no topo dessa montanha, existe uma outra. Então você vê um monte de coisa que até então a tua zona de conforto não te permitia ver. Só que além dessa montanha que você subiu, que você já conquistou, que é o famoso degrau, Aham. né? Tem uma outra montanha. Que existe um monte de coisinhas que também vai te atrapalhar, mas enfrenta. Porque a partir do momento que você está vendo essa montanha, é porque tu é capaz de escalar ela também. Olha, mas natureza, eu admiro. Eu na primeira montanha, eu já passo o banquinho assim, amado, ó, Cleito conservando e vai subir você, tá? Eu não. Porque dá um cansaço Dá também. cansaço, mas é assim, é o processo. Mas você não tem enfrentado nenhum dos bloqueios? Meu querido, já enfrentei todos os bloqueios possíveis. Hoje eu preciso de um banheiro limpo, de uma cama confortável. Tem uma montanha, eu falei, pelo amor de Deus, alguém escrevendo um terremoto pra derrubar esse ferro, porque eu não aguento mais subir. Eu não sou uma cabra! Pelo amor de Deus, mas tem que enfrentar. Ó, podcast. Eu não fazia podcast justamente por causa disso. Eu deixei de gravar o programa da Hebe Camargo por causa disso, de Meu bloqueio. Deus, você não gravou web, você veio Não, aqui. cara, né? Porque Tá bom, amor. na época eu fazia lá Porto dos Milagres. Eu Beijo, Hebe. recebi o convite, cara, e... Mas por que você não quis fazer web? Porque é uma... Medo, cara, sabe? Medo. Eu lembro que eu fiz o programa do Jô Soares
Eu passei o pão que o diabo amassou dentro do avião. Você é intimidado pela figura do Jô, se sentiu intimidado pela figura do Jô, da Hebe, era um medo seu, uma coisa sua, assim? Sim, sim. O complexo de inferioridade, uma coisa que eu fui treinado nisso. Lá em Fortaleza, eu fui treinado a ouvir coisas que me deixavam diminuído. Então, eu não me sentia capaz. O teatro que provou que não. Eu tenho uma amiga, foi a primeira vez que ela me falou, que é a Gilda Nomassi. Uma atriz maravilhosa. Eu conheço, E infelizmente. é uma atriz de cinema incrível. E eu não tinha noção o que era isso. Ela falou, Tadeu, eu tenho observado que você é uma pessoa tão maravilhosa, mas você é uma pessoa que parece que não percebe que você é assim. Você se sente muito pequeno, tudo é melhor, é o outro, e não é você. Gente. E isso chama-se de complexo de inferioridade, falta de autoestima. Por que você é assim? Como eu sou uma pessoa que eu não tenho a coisa de... como assim você falar comigo? Muito pelo contrário. Fica atento. Opa, interessante isso que você falou comigo. Eu vou observar. Pensar. E eu assim, cara, por causa... Eu lembro que na minha adolescência eu era um dos melhores alunos da minha turma. Estudava horrores. E lá na casa do... Para poder entender essa coisa que eu tinha meio para baixo. A minha casa lá em Fortaleza era um pé direito muito alto, meu pai dividiu e fez meu quarto na parte de cima, e tinha uma lâmina de compensado que me dava privacidade, mas eu escutava tudo que estava lá acontecendo na parte de baixo. Aí um cliente do meu pai era técnico eletrônico, perguntou por mim, e o Tadeu, como é que tá o Tadeu? Tá lá em cima, não tem futuro nenhum. Cara, eu estudando horrores. Isso para um pai falar para um filho e o filho ouvir isso É um horror. muito, horrível. É um horror. Quer dizer, então eu cresci, fui formando personalidade ouvindo essas coisas. E isso faz com que você desenvolva um comportamento que você é incapaz. Lógico. Mas aí eu cheguei no teatro e o teatro me mostrou que não era. O teatro isso. salvou. Maravilha, não era isso. maravilha. O teatro salvou. Aí eu comecei a me enxergar os amigos, a Gilda falou isso pra mim. Aí eu comecei, opa, sou capaz, isso é meu, se eu quero. E aí eu você chega nos conquisto. domingos da Globo. Aí vem uma novela que foi Ter Porto dos Milagres, me joga assim, nos braços das pessoas. Aí vem esses grandes comunicadores do país, dos maiores. Era mais uma montanha para enfrentar. Claro. Montanhas, e são montanhas A mesmo. montanha da Hebe, infelizmente, eu não consegui. Mas você chega. Mas ele chega na turma do Didi. Mas eu fui na do Jô Soares. Uma super montanha. Fui, pois Uma super montanha. Aí você vai lendo o livro, vai mostrando que são hábitos que você desenvolve, se você alimentar, você mantém, mas se você enfrentar, você vê que isso... Então, bom. eu venho com um podcast como agora, eu me sinto muito à vontade. Participei semana passada, A Culpa é do Cabral, fui no programa do Danilo Gentili, e eu vejo que eu fico muito à vontade. Quem assiste se diverte, sabe? Então isso é coisa que a gente vai superando, e através de leitura, gente, leitura e coisa de psicologia. Tem um cara que eu sou muito fã, que é o Eslen Delanogari. Como é que é o nome? Eslen Delanogari. Ele é show, viu? Ele é jovem, a linguagem dele é muito direta com o público jovem, é fácil de você entender, põe em prática, acredita em tudo que ele fala, você põe em prática que você vê a diferença. Isso, e eu tô doido para fazer um trabalho agora no cinema que eu vou fazer, vendo como eu tô com essa serenidade muito grande. Você é muito serena, é impressionante mesmo. A pessoa... Porque quando eu vou para esses coisas de gravação... Você fica tenso? Muito. Eu tento disfarçar, sabe, assim, bem relaxadão, assim. Mas os diretores são psicólogos, ele bate no olho da gente, o sol tá escorrendo na testa, sabe? Assim, como ele tá nervoso. Mas a atenção ainda é pela insegurança ou é pelo novo? Eu tô nessa vida desde 2000, tem 23 anos. Já sou cabra velho. Mas é o trabalho novo, a gente fica sempre, tem um pânico novo, né? Mas o meu pavor, não é, quem tinha isso era a Glória Pires, no começo.
Uma vez eu vi uma matéria falando que ela tinha pavor. Mas aí o Emiliano me ensinou a fazer um trabalho de ator. Quando você achar que está decorado, decora mais 1000 vezes. Porque muitas cenas eu gravava, eu não tinha noção do que eu falei. Meu Deus do céu, quando eu vi, eu falei tudinho. É isso. Antes de eu de papel, deixa eu contar um negócio que eu vou esquecer. Ó, esse aqui que é bem bonzinho de responder. Eu tô sacanagem. Vamos falar, tava falando disso, a gente quer falar da tua chegada nos Trapalhões. Eu quero falar disso! O que Trapalhões? Maravilha. Desculpa. Conta. Porque tu Trapalhões, você saiu. Você entrou, né, dos Trapalhões. Trapalhões é um terreno sagrado, né, na infância de várias pessoas da juventude, né? Como é que é essa montanha? Foi uma montanha pra você também? Vou usar essa simulação. Te chamaram e falaram assim: Tadeu, vem fazer Trapalhões. Não foi montanha, não, porque... Não? Não foi, porque, olha só, eu tava vindo de um grande sucesso da televisão, do teatro, que era o Cabo Citonho. Sim. Um grande sucesso na novela Porto dos Milagres. Comecei a fazer participação especial em todo o programa da casa, Grande Família, Os Normais, Brava Gente. Então, quando você tá nesse ritmo, você tem uma segurança. O vento tá soprando, né? Você tá igual o que eu fiz aqui, agora eu vou fazer lá com o Renato Aragão. Agora o Renato Aragão é um especial para mim, é meu conterrâneo, o meu pai, eu fui criado vendo os Trapalhões, então tinha toda essa coisa que era mais forte de tudo. A minha preocupação era encontrar o Renato Aragão, mas fazer o trabalho em si, eu já estava preparado. Agora, encontrar o ícone Renato Aragão, aí foi complicado. Da cadeira. Ou da poltrona. E eu lembro a primeira vez. E você quer disfarçar? Você olha, sabe? É quando ele olha. Fingindo costume. Tô nem aí. E eu tava todo tenso, todo torto. Aí o Renato Aragão. Eu fui fazer uma cena com o Renato Aragão. Uma das primeiras cenas foi uma cena que ele fez com o Zacarias. Que era eu embaguei a voz, eu fiquei emocionado. Mas assim, o menino me falou: Tadeu, você tem que estar preparado para quando você encontrar grandes ícones do país, que você vai encontrar, que você está na Rede Globo, onde eles estão. Você tem que ter uma proteção do ator, do personagem te proteger. Então, usa o teu personagem para proteger desses encontros. Porque você vai se desestruturar. Claro. Porque É puxado. É complicado, viu? Porque você... Lembre que quando você estava lá no Ceará, as pessoas com quem você está contracenando estavam estudando na Europa. E você estava lá ouvindo seu pai falar aquelas coisas. Então isso interfere muito nesses momentos. Então você vai encontrar pessoas de um universo social que você nem imaginava E posturas e personalidades. Tudo. Tipo de relacionamento com o outro. Aí o Renato, que era acima do muro, eu e ele tava atrás de um muro, e contava 31. Conheci. 31. Aí a pessoa subia, pá, na cara. 32. Cara, era eu e o Renato assim, bicho. E eu, os olhos cheios de lágrimas, a voz embargando assim, segurando no olho. E foi assim, cara, que eu fui trabalhar com o Renato Aragão. Aí teve uma sequência lá, de outra sequência de cena, que eu tava debaixo de um pano, e ele fez cócega em mim, no lençol, assim. Aí eu dei a risadinha. Aí o Renato, eu já tive um desse. Aí eu associei o Zacarias, porque lá em Fortaleza as pessoas já me associavam a ele. Mas eu não me achava muito, não. Mas depois de trabalhar o Tatá, aí eu tentei entender por que tinha essa semelhança com o Zacarias. Aí eu vi uma inocência, uma pureza. A gente tinha essa alma, mas com diapasão, música, né? Diferente. A forma que eu absorvi as informações para minha vida, é uma coisa do Nordeste, e ele da coisa do mineiro. Então tinha esse diferencial. Eu tinha um cuidado muito grande, porque no início as pessoas
as pessoas ficaram muito sentidas, achando que eu cheguei ali para substituir. Exatamente. Eu tinha uma preocupação tão grande. Eu disse, não, eu não quero ver nada do Zacarias a partir desse momento. Para não absorver, porque o ator, né, a gente, Sim, quando a gente pega, vê muito um personagem, você acaba pegando os costumes. E uma coisa muito bem feita, né? Porque Sim, o Zacarias Zacarias é era- genial. genial. E além disso, eu tinha uma admiração gigante pelo Zacarias. Eu esperava ele entrar em cena. Por falar nisso... E foi assim que eu entrei nos Trapalhões. Aí a Cíntia, minha empresária, falou, Tadeu, olha só, Renato tá muito encantado com você e ele quer você no programa. Ele não abre mão de você. Por falar nisso, a pergunta cabeluda. Essa é cabeluda. Você vai ficar à vontade para responder do jeito que você quiser, pelo viés que você quiser. Zacarias, eu tenho visto muito Zacarias está tendo uma ressurreição nos podcasts. Você já viu? Tem um pesquisador sobre ele Que legal. que fala muito sobre o Zacarias e tem... Acho que ele vai fazer um filme sobre o Zacarias, que aconteceu agora no filme do Mussum, né? Que são ícones muito importantes, cheios de camadas, assim, que eram os nossos heróis dos anos 70 e anos 80. E esse cara, ele fala muito sobre a questão da invisibilidade, da sexualidade do personagem Zacarias, tanto do personagem Zacarias quanto do ator que fazia o... Esqueci o nome, é Mauro... É Mauro Gonçalves. Mauro Gonçalves, Mauro Gonçalves, que fazia o Zacarias, né? Esse ator fala sobre as questões da vida e da morte, principalmente da morte do Zacarias, que ele foi casado com uma vedete, né? Da história dele. Me esqueci o nome, eu também estou esquecendo tudo. Eu tô sem ponto, tá, gente? Estou falando da minha memória. E o Zacarias, porque justamente ele era o ícone da pureza. Né? Da pureza no mais alto grau da pureza. Que é justamente para a criançada Isso, ele era uma ter a criança. vontade. Ele era uma criança, assim, né? Então, e ter essa invisibilidade. Mas só que ele era um homem adulto, tinha uma vida como de uma vida sexual como tudo. Como é que você lida com isso, com essa coisa de entender que a vida sexual é a vida artística? Como é que se você tinha essa preocupação quando você fazia o Zacarias, se isso passava pela sua cabeça, e como é que é essa questão para você da sua vida pessoal e a sua vida profissional e as pessoas verem isso? Rasei agora, gente. Ó, temos um corte. Muitas camadas. Uma coisa assim que eu ficava muito atento lá na turma do Didi, né, porque eu fazia lá o Tatá, era justamente sobre a sexualidade. Tinha coisa que eu fazia e pediam para diminuir. Porque o Tatá, ele era, o próprio diretor falava, que era o Alexandre Buri, no período que nós tivemos 2 diretores, o Alexandre Buri e o Guto Franco. E o Buri pedia, Tadeu, diminui, para não ficar essa coisa muito cachorrão, sabe? Assim, que o Tatazinho, ele é uma criança. E a pegada é essa. Assim, e eu já tenho isso por natureza, de uma sexualidade não muito afrontada, criação. E temperamento também, né? Todo mundo é. Mas assim, lá na minha casa, a gente tem uma coisa muito de não dar beijo, não dizer que ama, mas a gente se amar muito, assim, mas a gente... eu não sei se é do meu pai, se é meu pai e minha mãe, então eu nunca vi os dois fazendo carinho, mas vi no olhar que ele tinha um amor muito grande. A gente vê no olhar que tem um amor muito grande entre a gente, mas não foi preparado, treinado para isso, em dar um beijo, como eu vejo amigos meus pegando a mãe, beijando ela assim, a mãe, eu te amo tanto, mãe, muda a vida. Eu fico constrangido de falar isso. Às vezes o teatro me deixou mais solto. Vira e mexe, eu falo isso para ela assim. Eu sou o único mais abusado nesse sentido, porque lá todo mundo é uma coisa muito revoltado. difícil Isso também leva para a vida do ator. E quando eu comecei a ficar muito conhecido, eu tinha muito medo dessa exploração, de invadir a minha privacidade, assim, da sexualidade. Mas tem uma hora, cara, como meu pai já falou, tem hora que tu vai levar o tiro da macaca. Eu queria entender, como é eu levar o tiro da macaca? Quem não tá nem aí pra nada, sabe? Que fala, o que deixa tiro de da falar. macaca? Ela falou isso. Vou usar isso. Amo. Tiro da macaca. Quando eu completei 40 anos, levou o tiro da macaca. Eu assim, como assim, papai? Levei o tiro da macaca. Você vai fazer coisa que você não tinha coragem de fazer, agora você já levou o tiro da macaca, você não tá nem aí, você vai fazer.
Olha que maravilhoso. Olha como ele é inteligente, como ele é esperto. Chegou o momento. O que é muito doido. Tiro da macaca. Tiro da macaca. Tiro da macaca. Então, o que era é muito interessante isso, né? Porque Medo. dessa construção de Zacarias, porque a gente vê hoje as brincadeiras de Renato Aragão com Dedé. Ele tinha essa. Faz a pergunta. Não, Mas vai hoje, entender. com essa coisa politicamente correta, o humor perdeu muito. Perdeu. Muito. Até ele brincava muito com ovo. Teve uma hora que, tipo, o Leão Lobo abordou ele na hora, ao vivo. Ele entrou em cena ao vivo por causa disso. Ele jogou ovo, era guerra de ovo. Aí o Leão Lobo fez algum comentário de quantas pessoas morrendo de fome, passando fome. E o Renato Aragão, uma figura tão fazendo isso. Aí o Renato, ele entrou em cena ao vivo e se posicionou. E realmente, a partir desse momento, ele começou... O Renato é muito atento. Qualquer coisa que realmente poderia prejudicar, influenciar, ele parava. Então, somou o quê? Não tinha mais comida, macarrão, não tinha mais. O que somou? Torta feita com farinha e com creme. Não era nada comestível. Era um troço que jogava na cara da gente e não come, que isso é sintético. E quando tinha comida, era tudo cenográfico. Aqueles croquetes, tudo era de isopor. Então, às vezes a gente estava morrendo de fome e tinha o William, que era o contra-regra, ficava de olho pra gente não comer o que a gente comia. Eu e Jacaré. E acabou a cena. Assim, quantas vezes eu comia aquilo, era aquela porcaria, era de isopor. De tão perfeito que era. Tem umas coisas lindas cenográficas. Então, o humor perdeu muito nesse sentido. Os Trapalhões dos anos 80 para hoje... É inviável. Inviável. A gente vê as coisas cair durinho pra trás. Sim. E era muito engraçado as isso, né? novelas, tudo. Nem é só humor, as novelas também. E era engraçado que as coisas sexuais, que as brincadeiras ligadas à homossexualidade, o Didi fazia com o Dedé. Que não era homossexual. Sim. E o Zacarias era sempre uma outra coisa num nível, num outro lugar. Sim, tem um cuidado muito grande. Eu lembro que uma das últimas coisas, das últimas gravações polêmicas que houve foi a Arca de Noé, do programa. Com você? Com o teu elenco? Foi. E eu lembro que a gente saía catando casal de animal. Aí a gente veio com um veado. Aí vem dois. Aí disseram, nesse aí tem que baixar porrada. Ai, meu Deus. E agora falando em polêmica. Foi muito julgado. Então aí o Renato era muito atento a essas informações. Sim, ele não enfrentava, não. Ele achava que realmente estava bom. Ele aceitava. Ele ia cortando de acordo com a necessidade da geração que estava surgindo. Faz essa pergunta cabeluda que eu tenho muita pergunta. Não, eu quero falar sobre isso mesmo. Porque parece que quando as pessoas saem de cena, começam a surgir polêmicas em nome dela. Muitas delas verdade, muitas delas mentira. E surgem, volta e meia, muita coisa sobre o Renato Aragão. Milhões de reclamações e... sim. Né? Queria saber, você que trabalhou muito tempo com ele, diretamente com ele, se via alguma coisa nesse sentido ou se... Cara, nunca vi. Olha só, eu trabalhei com o Renato durante 12 anos, 12, 13 anos. E ele não era só ali. Quando a gente viajava, a gente ficava muito junto. O Renato sempre foi muito carinhoso com as pessoas. A única vez que eu vi o Renato realmente enfurecido foi com o Bambam. Ia perguntar de Bambam! Eita! Ele é médium. Pois então, foi a única vez. Mas o Bambam vacilou? Cara, a gente estava indo gravar um programa. A gente estava indo gravar um show em Gramado. A gente ia gravar ia fazer um show em Gramado e dentro do avião tava o elenco todo, o Bambam, e tinha na frente da cadeira do Bambam, o Renato tava atrás de mim, o Bambam tava aqui, eu aqui e a senhora na frente do Bambam. Eu nem sabia que o Renato tava ali atrás. Eu sei que era uma senhora elegantíssima. Ela estava para um evento muito importante, pela forma que ela estava. O cabelo parecia uma escultura. Cassandra. De tão trabalhada, exatamente. Aquela coisa assim. E o Bambam pega um espuma de barbear, cara. Cara, e só encosta ali na parte de trás daquela senhora.
Eu confesso, como eu sou um pouco isso, eu apronto, derrubava as pessoas na calçada, eu cavava um buraco, colocava um negocinho, colocava uma terra em cima, o pessoal passava e caía, e eu ria horrores. Então eu ria horrores das coisas do Bambam. Eu sei que eu acho que o efeito químico dessa espuma de barbear com o fixador que ela estava usando foi abrindo uma fresta. Foi abrindo uma fresta penteada daquela senhora. Cara, eu ria que chorava, mas aquele riso... Tu deu confiança pra... Não, eu tava na inocência ali. Eu sei que ficou aquele frisson ali atrás, sabe? E aquela senhora assim, eu vou arrasar no evento. Estou muito... E um buraco na Sim, nuca. tinha um canyon ali atrás. Ai, que ódio. Aí o Bambam foi fazer de novo. Ai, gente. Ia botar agora dentro do canyon. Aí o Renato, eu só vi a mão do Renato segurando a mão do Bambam. Amém, Senhor. Falou assim, olha só, você não faça isso, você se comporte, porque se eu tiver algum problema aqui, vai repercutir muito pra mim. Então, por favor, e falando bem baixinho, pra mulher não perceber, então se comporte. Ela não pode perceber. Deixa ela ir ruim assim. Não, porque imagina, ela descobrindo que ela tava fazendo aquela loucura com ela, a confusão ia ser muito grande. Bambam, cara, Bambam. Foi a única vez que eu vi o Renato. Eu tô chocado, o Bambam fez uma coisa... Foi a única vez que eu vi o Renato realmente se posicionando. Tirando isso, o Renato é uma pessoa muito alta astral. Não. Eu comentava com o Marcelo, com o Jacaré, aqui parece que não é nem trabalho. Ah, que maravilha. Olha que beleza, Como tá a gente se vendo? diverte É bom ter uma visão diferente, né? Não conheço. O salário era bom? Bom, o salário era bom, Não, bom. ainda era tinha, bom, ainda tinha essa cereja do bolo, né? O salário era bom, gente. Eram mesmo. 4 no elenco, só imagina uma novela 50, Não, 70. Eram 4 no elenco. E assim, e terminava um ano, começava outro, era como se fosse uma novela atrás da outra. Ah, que É maravilha. muito Mas imóvel esse eu meu não amigo, entendo. gente. É muito imóvel. Eu muita coisa não vestida. entendo por que tem essa coisa com o Renato Aragão. Não entendo, eu nunca, muito pelo Eu não contrário. conheço. Quando ele Só- chega no estúdio, chegar no estúdio, ele sai cumprimentando todo mundo. E não era da galera do alto escalão, não. Não, eu fiquei lá um tempinho fazendo o Didi no Espaço com vocês e fui bem tem nada atendido. a ver. Ganhei muito bem. Foi a vez que eu mais ganhei bem. Trabalhava Pois é. pouco. Você trabalhou com o Bambam também? Não, era já o Marcelo Augusto. Mas o Marcelo Não, Augusto mas- trabalhou com o mas- Bambam. Mas não era o Bambam mais. Não, Marcelo porque Augusto trabalhou com o Bambam. Não, ele, Não. ele veio na metade do caminho. Porque É. o Bambam... Falei, O Bambam saiu, não saiu? Ele foi o primeiro... O BBB foi quando o primeiro? Em 2000? 2001? 2002. Então ele entrou Em 2002 em mesmo. 2002. Aí ficou o Bambam? Então tinha o Bambam. Ah, ficou um ano só o Bambam? Ah, um não. Menino foi pra Bambam já me deu uma frente. rasteira em cena, me deu uma queda, levei uma Não. queda. Mas ele saiu por quê? Eles têm uma rasteira, Por que que eles- Conta isso. Por que que Gente, saiu? Por que, Bebê? Só uma coisa, uma pausa dramática. Não tem nada contra o Bambam, não. Bambam, eu até gosto do Bambam. Polêmica! Bambam, é que Bambam, assim, eu lembro que toda vez que eu falava de Bambam, as pessoas assim, ah, o Bambam é um anjo. Mas é porque eu vejo pela Na forma. época não tinha Shopee, né, gente? Porque senão eu teria que comprar um cu novo a cada dia, porque meu cu caía. É, porque eu. Corta isso Opa, depois. como assim, gente? Ah, enfim, voltando. Não, é assim, porque Ui. o programa do Renato é um programa, a turma do Didi, era um programa de muita liberdade, assim, a gente tinha um roteiro e na hora que ia gravar, o Renato ia conduzindo a gente e a gente ia se encaixando, seguia o roteiro, mas tinha muita liberdade. E ele também ia vendo onde tá a porque graça mesmo. a comédia tava no improviso do Renato. O sucesso do programa era isso, era uma liberdade que o Renato cabia no personagem e a gente, dentro do possível, ia se encaixando. Aí quando o Bambam chegou, ele via esse clima. E por não ser um ator, por não ter a experiência de que existe um roteiro, que existe uma hierarquia, ele achou que tudo era válido. E ele pensou, se eu derrubar o baixinho, é engraçado. Ele tinha essa inocência. Oi? Qual é a palavra? Inocência? Para! Então, Eu sei que ele me deu uma banda. Inocência. Eu caí, fez uma Inocência, porta. queria quebrar tua perna. pra tirar Aí o programa parou, entrar, aí parou a inocência. gravação. Aí assim, mas não gostei não, ô Bambam. Nunca bati de frente com ele, não. Ai, Bambam, não faz isso não. Combine, tem que então combinar. Peguei a pergunta. Cabeludo, ó. Cabeluda. Aí tem- Cabeluda. Qual foi o pior ator que você já contracenou? Os dois em uníssono. 1, 2, 3 e já...
Não, underline. Eu sei que no momento que ele ia fazer a cena de novo, quando ele se aproximou de mim, eu sempre tava pendurado em alguma coisa. Porque se ele me desse uma banda, eu ficava pendurado. Mudando de pronto, eu me assunto, mas adaptei. nesse mesmo assunto, Que até- que é o que- seguinte, hoje em dia, enfim, no carnaval, muita gente foi criticada. Não, mudei isso. No carnaval, muita gente foi criticada, porque algumas, né, e outras evitaram a se vestirem de indígena, porque indígena não é fantasia. Sim, já é uma coisa estranha fazer e isso. a gente está fazendo um programa em homenagem a São João, enfim, ao Nordeste, e ainda tem o costume de fazer o chucro, se enfeiar, botar dente podre para o pessoal do interior, não do Nordeste, pessoal do interior, que é mais caipira. Você acha que cabe hoje esse politicamente correto também nas festas tradicionais juninas? Ou acha isso uma besteira? Eu acho que essa coisa de pintar o dente, eu acho que não é nesse sentido não, porque fica engraçado no rosto humano faltando um dente. Porque hoje em dia, por exemplo, na época, eu sou de 1965, um tratamento dentário era muito caro. Não era uma coisa acessível como hoje tem uma cooperativa, né, com R$50, você paga tipo um carnê e você tem acesso. Mas na minha geração, eu ia muito passar as férias no interior do Ceará, que é uma cidade uma cidade linda, chamada Ipu. Tem uma queda d'água de 150 metros de altura, onde José de Alencar se inspirou em fazer um romance em Iracema. Ah, Iracema. Lá tem tudo, tem lugar, tem estátua da Virgem dos Iracema. Lábios de Mel. Exatamente. Então, cada vez que eu ia lá, A Virgem dos Lábios de Mel. Lá de mel nem tanto, mas virgem. então, cada vez que eu ia de 6 em 6 meses. Eu vi meus amigos, os dentes se cariando. Aí quando eu ia, tava banguelo. Aí da outra vez que eu ia, tava usando dentadura. Então era uma coisa muito tradicional. Hoje não, hoje quando eu vejo, Todo mundo com o quê? o dente tudo perfeito. Hoje. E todo mundo com lente, amor. Agora ainda tem a lente. Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Pois é. Então eu acho que nesse sentido do dente pintado é uma coisa. Porque Tudo é bem. engraçado uma afeição humana com faltando um dente. O próprio Zacarias, né? Pintava esses Pintava dois os aqui. dentinhos, É. Então eu acho que não tá ridicularizando. Nesse Não. sentido, não tá. Porque é uma coisa. Se você... Olha a cobra! Olha o dente, faltou. Mas acho que era uma característica, era uma brincadeira com o povo muito humilde, que não tinha dinheiro pra botar um dente, que o dinheiro porque não tinha. Que eu acho que é uma característica, como a Mazzaropi fazia também, né? Uma coisa do. Tudo bem, eu acho né? que Cara, eu acho que é uma dente. representação, a gente sabe que é uma homenagem. Ninguém tá falando assim, ai meu Deus, como os caipiras são sem dentes. Essa figura nem existe mais Mas com essa. Não, hoje em com essa dia, consistência. Com você vai com essa Ninguém galera. retalha mais calça, ninguém retalha mais não, roupa. assim, Eu até retalho, porque eu sou gorda, entre as pernas, assim, de vez em quando a calça puia, eu boto um retalho. Quando eu vou ficar comprando calça nova por causa disso, né, gente? Pelo amor Não, de hoje Deus. é caríssimo, né? Uma calça rasgada. É. Dependendo do rasgo, tem uma. Ó, a minha calça tá rasgada, ó. A minha tá Mas não também, é mas. porque é moda, porque né? é moda. É moda. E tem umas que parece que o cachorro pegou, né? O cachorro pegou. A calça Nossa. chega mais do segundo ano. Parece que E falar falar que é aniversário Guanabara. Para. E falar em moda, a internet é uma moda. Você, enfim, faz muito humor na internet, nas suas redes sociais. Mas acho uma coisa que veio pra ficar. Pra viu? ficar, né? Ah, fia. Você é dono hoje também do seu trabalho. Sim, sim. Mas também a internet, ela bota muitos casos curiosos. Menino, falar que te do nada, levei um susto. É? Eu tudo me assusto também. E aí a gente pegou algumas matérias curiosas e vamos conjuntamente comentá-las. Vamos comentá-las. Vai, Vamos André Gabriel. comentá-las. Não Vai, tô André vendo no Gabriel. momento. Avião com teto transparente é a nova aposta de empresa aeroespacial. Dispenso. Ai, delícia. Eu achei interessante. Cara, não tenho Achei medo. ótimo. Imagina uma coisa, todas as paredes. O achei avião, se ótimo. pudesse, não tinha nem janela. Pra eu sentir que não existe uma realidade ao meu Jura? redor. Eu tenho pavor. Medo? Porque o avião não existe. O avião não é pra existir, gente. O avião é uma mentira. O avião é uma ilusão geral. Teletransporte? Pá. Gente, por existe essa coisa. É um trombone Delícia. voando lá. A asa nem baixa que eu tô voando. Eu quero ver, não quero ver nada. A Rita Lee que falar que não acreditava Eu no avião, também. mas acreditava Quando em ela- disco voador. Quando ela Por causa falou do isso, eu me pavor. senti contemplado. Porque eu não quero. Mas achei isso bem legal, viu? Eu Próxima. gosto das alturas. Não quero. Eu também. De apenas 20 centímetros, pica
entra para a lista de animais ameaçados de extinção. Eu li também. Gente, a pica de 20 centímetros tá extinta há tanto tá em extinção, tempo. ó. Eita. Já acabou. Eu tenho mais de 30 ainda, né? De vez em quando eu tenho mais de 30. Surgiu. Agora de 20, ela foi... morreu. Foi dizimada. Às vezes a gente vê uma pica por aí, mano, de 20. Mas é sintética. É sintética? É sintética. É sintética? É sintética. Botoxicada. É preenchida. Tá no truque. É no truque, Aí já estica a orelha, ó. A orelha baixa no truque, É no truque, é Se ótimo. você tirar a orelha, 18. Ai, próximo. A próxima. Vai. Vamos lá, cadê? Para burlar o sistema do aplicativo de banco, o homem usava Muito bom, né, gente? Muito bom, muito e bom. foto de vídeo. Muito bom, gente. É muito bom. Isso é um boneco. É um boneco, gente. Gente, é maravilhoso. Pra acessar as contas bancárias. Gente, as pessoas são criativas, né? As pessoas, bom, gente. como as pessoas dão um golpe, Como né? assim esse boneco? É o boneco, ele fez um boneco pra ter reconhecimento facial. É um boneco que botou a cara da pessoa ali. É, gente. Que loucura. As pessoas dão um golpe, né? Como as pessoas. Como tem gente golpista, gente? Toda hora, viu? Minha mãe toda hora recebe uma ligação de alguém falando alguma Tu coisa. já caiu assim. em golpe? Eu já caí. Que assim, não tô lembrando, mas deve ter caído. Mas foi pouquinho. Eu dancei quanto? com 450, com passagem aérea, cara. Não ofereça passagem aérea pra ator, não, que a gente fica muito vulnerável. Eu acho que não. Eu acho que não caí, não. Eu fui muito Deixa eu tirar ingênuo, isso. cara. Eu fui ingênuo. Porque, assim, além de usar a minha rede social, eu ainda tinha que pagar 50% da Ah, passagem. realmente você tava bem, não. Você não tava bem, não. Você não tava bem, não. não. Ele ia fazer um trabalhinho. Mas já levei golpe na assim rede de social. trabalho. Não, assim, olha só, você vai seguinte, Pode falar. você divulga a minha Isso. agência, joga na rede social, que aí a gente faz essa parceria. Aí você me paga 50%. E, gente, essas coisas é pra ser de graça. É, gente, Mas não Ratão, deu certo cara, até o passa- Melo, mano. Eu já levei golpe da de cachê que não pagou, eu já levei. Quer falar nomes? Hã? Fala o nome, aproveita. Eu não, as pessoas, não sei se as pessoas estão misturadas mentira com tráfico. É? Vamos lá. Lanchonete entre túmulos. Pais manda demolir quiosque no cemitério. Gente. Pra quem comer? Pro morto comer? Não, e era aquele. E eu como esse salgado, eu como. Mas eu como, não entra no cemitério. Eu não achei tão desnecessário, não. Às vezes o sofrimento. A Bê tá com uma fomezinha, o gente. sofrimento gastou energia. e dá Uma fome. coxinha de galinha. Você não teria medo, não? O que é? Sei lá. Da carne da coxinha, você me come não, do cemitério? Não, porque tem muito bicho, né? Tem muito Não, bicho. é verdade, fica isso é ali, ó. sério. Isso é ruim, Eles vão pra lá, Ai, bicho. Tem muito bicho, aquele mosquito. Mosquito comendo tá certo, comida. tá certo. comendo- É. E vai pra lá os Tá certíssimo. Aí não. Não, é verdade. sempre, Imagina. e sempre que eu ia ao cemitério, quando eu chegava em casa, a mamãe fazia eu tomar um banho. Ah, sim, lavar pra matar doença que fica. Eu não vou em É cemitério. verdade. Cara, eu fazia Eu não turismo. Fazer turismo. Eu fazia turismo. Eu adorava visitar cemitério de segunda-feira, mas teve um dia que tinha lá um caixão e o fundo arrebentou. Aí caiu um cadáver assim. Ah, mas era o cadáver fresco ou o cadáver... Era fresco, tá indo pra ser sepultado. meu Deus, um amigo. E encontraram, acredito eu, que era uma gente humilde. Tinha umas 3, 4 pessoas, mais o coveiro levando. E acredito que foi encontrado um corpo, papo funesto. Foi encontrado o corpo já de algum tempo, Ih. porque não conseguiram pôr ele na posição tradicional. E ele caiu olhando pra mim, gente, com aquele olho embaçado. que horror! Eu nunca mais eu fui. O pai do meu amigo Eu Igor nunca mais eu O pai fui. do meu amigo Igor foi assim, ele era gordinho. Ficou bem gordo. Aí botaram no caixão assim, meio que um caixão meio... E era uma ladeira, acho que o cemitério de Irajá, uma ladeira assim. Aí foi levando o caixão assim, eu falando, porque eu falo, gente, tá esquisito, aquele caixão tá embarrigando. Aí tu me falou, André, tu vai essa não com as tuas ideias não, porque tá tudo normal, tá embarrigando. Aí eu falei, tá embarrigando. Ainda falei, meu anjo da guarda falou assim, vou sair daqui. Niki, eu falei, no que? Vou sair daqui, o caixão, pá! Veio o gordo rolou, pai, digo, Deus te tenha. Se o inferno pegou. Veio rolando, fazendo boliche com as pessoas caíram, socorro, as pessoas Jura? juro por Deus. O morto rolando, os crisântemos voando, um inferno. Jura? Vamos escrever isso? Vamos escrever uma ceninha? Ai, Diego, seu Osvaldo, que Deus o tenha. Ai, que Não, ótimo. você tá certíssimo. eu não comeria também, um não. ambiente de Não, contaminação. jamais. É um ambiente de contaminação. Contaminação Não. total, gente, de Sim. defunto. Não. A mosca pousa. Não vai Não. pousar. Um bichinho. Tem uns micro... Porque no cemitério tem uns micro bichinhos Tem, voando, tem. Que não tem nem asa. Você vê um negócio, um ponto preto voando. O bichinho não tem asa, tá voando. Eu não sei, é porque eu não consigo ver, né?
Uma coisa Enfim. da condução elétrica, você entendi. Enfim, e pra gente terminar o nosso Pode Tudo, a gente tem um quadro novo, que é o Pote Tudo também, mas... Pote Tudo? É o Pote Tudo. Mas foi isso que você falou? É, Pote É o Pote Tudo. Não, mas não é esse aqui não. É o novo Pote Tudo. Por favor, traz o Pote Tudo. Gente, é Pote Tudo, que maravilha, eu Pote adorei Tudo. isso. É o Pote Tudo, que é o seguinte. Gente, tá trazendo- tem esses potes hoje, tem esses podcasts hoje, que fazem aqueles cortes. Eu amei aqueles isso. cortes maravilhosos, né? Aqueles cortes bem filosóficos, bem... Que o nosso não vai pra filosofia, não vai pra... Hoje eu puxei a filosofia, sim. Puxou. Ele puxou também, o Tadeuzinho puxou. Mas aqui, a gente tem uns teminhas aqui, um pra cada um, pra gente fazer aquele corte. Sabe aquele corte? Ah, gente, eu vou fazer. Vai fazer também. É novo? É novo. Que bom. Aquele O corte... Pote Tudo, eu adorei Pote Tudo. E é mais resistente pra quebrar. É... Eu acho que Pote Tudo. Aí semana que vem a gente vai trazer uma bicha bem quá. Aí fazer o Poc Tudo. Cada vez ser. eu falo Poc Tudo. Poc né? Tudo. Aí depois vem uma outra bem cheiradora, fazer a Pó de Tudo. Olha assim, né? Pra ficar brincando com nome. Acho meu criativo. Deus. Adoro. Vai associando, né? A bêbada porre tudo. Chama um bêbado porre tudo, bebe. Vamos, Tadeuzinho. É eu que tiro? Vamos lá, começa. faz o seu. Eu posso ler? Não vou escolher, não. Não pode tudo. Eu achei que você deveria. Muito cara de pau, né? Eu leio. Eu não entendi, só tô sabendo agora. Você vai também. ver qual que é o tema, vai olhar pra câmera. Tá perguntando se eu sou feliz. Sou feliz. Então, Corte coisas tá que feito, quis já. ser e não fui. Psicólogo. Vamos lá, olha pra câmera. Psicólogo. Cropa De uma nele. certa forma até sou, né? Porque eu trabalho com personagem, né? E quando eu vou compor um personagem, eu observo muito o comportamento das pessoas. Não sou profissionalmente, mas... Tá ali, tá coladinho. Agora olha pra câmera e fala aquele corte das coisas que você quis ser e não foi. E quando a pessoa não quer ser uma coisa e ela não consegue ser, por que ela não é? Qual que é o outro caminho a seguir? Faz esse corte. Ai, gente, deixa eu ver aqui. Às vezes, olhando pra câmera da verdade, É verdade. às vezes é assim, você escolhe alguma coisa e realmente você não tem aptidão, mas você tem muita determinação. Mas uma hora vai chegar um ponto que você vai ter que se decidir. Deixar de romantismo, tem que ficar atento, porque a gente acha que a nossa trajetória aqui no planeta é uma coisa muito longa. Não é. Eu tinha 17 anos, um dia desses, eu já estou com 58, e cada década que você adquire, socialmente, gera umas dificuldades. Então fica muito atento no que você quer. Se você ama aquilo, mas você leia, entenda os sinais que estão em sua volta. Como é que as pessoas reagem ao resultado que você está fazendo. Se não for uma coisa que realmente você vê que está sendo sincero, procura uma coisa que vai te garantir um futuro quando tu estiver mais velhinho, porque a vida é assim, ó. E tem um momento que a sociedade ela não favorece, não ajuda. Vai começar a sofrer discriminação, porque tem discriminação muito grande. E a profissão é uma coisa muito importante. E procura também fazer uma coisa que te faz muito feliz, porque vai proporcionar um resultado melhor no rendimento do que tu está produzindo. Veja coisas que pessoas estão fazendo. Hoje em dia tem a internet e através do depoimento dessas pessoas que estão fazendo aquilo que você talvez esteja almejando, vai te dar um feedback, vai te dar uma real do que é. Eu tentei não, sempre quis ser artista, isso é uma coisa assim, sempre que eu observava assim que eu tava... Conseguiu, né? Conseguiu. Pois é, Opa. eu sempre observava no ambiente que eu tava que eu era diferente daquilo tudo, assim, mas eu não achava porque eu era artista, eu me achava muito especial, mas todo mundo se acha, depois eu descobri que todo mundo se acha especial, e é isso, e é pra todo mundo se achar especial sim, que a gente é muito único, não existe ninguém igual no planeta, tem bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, você é único, incorpora isso, agora vê no que você é bom, sabe, o que você faz de bem. Eu sou assim, eu sempre fui ligado à arte. Eu desenhei, No story ganhei só dinheiro. tem um minuto.
Ó, já tá me cortando. Cortou. Tinha uma coisa muito... Cortou. História Uma coisa terminando, bonita. Tinha tanta coisa bacana história pra terminando. falar. Mas a coisa do Tem que desenho. tem que seguir o Tanta que é a coisa regra. bacana pra Tem que seguir a falar. regra. E do desenho, como é que fala do desenho? Eu quero ouvir o desenho, Fala por do favor, porque eu me interesso. Que desenho? Você falou que desenhava? Ah, é. Meu Deus, da pessoa... Eu fiz Passativo do Assaré, uma fotografia incrível que o cara fez um monumento pra ele lá. O Cid da Era do Gelo tá falando, Debré. É, pessoal. Ah, vocês nem falaram do pobre do Cid, Eu né? adoro! Naquele depoimento que eu tava falando, eu ia chegar no Cid. Olha aí. Me cortou. Tá bom. Faz o depoimento agora com a voz do Cid. Agora o Cid vai fazer um depoimento. Toma. Vai falar sobre o que, gente? Tá em branco. Silêncio. Cid. Ah, não, solidão. Solidão é uma coisa que... Cid. Solidão é uma coisa assim que você tem que se amar, tá sozinho. Eu gosto de solidão. Você fica mais introspectivo, você se conhece mais, assim. Solidão, às vezes, é uma carência. Tá sozinho, vai na praia, vai pro mercado, puxa Não a fila fez as no... 2 horas, né? Puxa a conversa na fila do supermercado e pronto, resolveu a solidão. Que lindinho. Gente, terminamos esse pod São 2 horas. Foi quase 2 horas. Foram 2 Foi horas? quase 2 horas. Mentira! Foi bem grande esse podcast especial de São João com o Tadeu Melo. Muita história, muita alegria. Te falar que... Te agradecer por estar aqui com a gente, né, André? Quero declamar um poema. Olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai surgindo. É homenagem a São João, tá, gente? Gente, se inscreva no @podetudo, Underline. podcast Underline. oficial. Agradeço aqui o Tadeu, que eu admiro muito. Obrigado, Obrigado, amigo, por estar Rafa, pelo aqui convite, viu? comigo, Muito obrigado. com a gente. Muito obrigado, querido. Foi um Obrigado, prazer e André, uma conhecer honra estar com você. você aqui. Eu sou muito fã, muito amigo. O Tadeu é uma pessoa que eu não conheço alguém que não gosta do Tadeu, que não tenha admiração por você mesmo. Você é uma pessoa muito querida. Você conseguiu, jovem. Verdade. E também falar pro pessoal aí no canal, ficar ligado, se inscrever no canal, muito importante, se inscrever aqui no @podetudo, _podcast, _oficial. E fazer o que também? Marcar o sininho. Bulilim. Sininho! Bulilim. Marca o sininho! Bulilim. E é isso, obrigado, Tadeu. Terminando aqui o Obrigado. Podetudo especial de São João! Olha pro céu, meu amor. Entra a música! Está lindo! Pode tudo, pode podcast. 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 Pode tudo, 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 podcast. Pode tudo. Pode tudo, podcast, o seu podcast oficial.